A força do campo rebrota invernadas, engorda a boiada e sustenta a nação. É a mesma contida e vivida, ostentando esta vida deste sul. O Febrac Entrevista desta semana fala com Marcos Tang, ele que é o presidente da Gadolando. Nessa iniciativa da Febrac, na pessoa do seu presidente, Leonardo Lamacchia, que me incumbiu, aliás, o que para mim é uma honra, desse trabalho aí de entrevistar, conversar com os presidentes das associações de raça do Brasil. E hoje a gente fala então com o presidente da Gadolando. Primeiro, eu acho que vamos falar de coisas boas, né, presidente? Esse concurso aí que a Associação Brasileira de Gado Bovino da raça holandesa promoveu e que tem muitos gaúchos que foram premiados nisso aí, criadores, o que dignifica bastante a criação daqui, né? Muito obrigado pela sua participação, uma saudação. Eu que agradeço e saúdo a ti, saúdo o nosso presidente Lamacchia. É um prazer falar com vocês e com todos os nossos, né, conectados, né, que vão nos ouvir e assistir. Sim, esse concurso, só para explicar um pouquinho, é realmente falar de coisas boas, porque nós dizíamos e dizemos sempre que o Rio Grande do Sul está muito bem servido na raça holandesa. E é uma honra que os criadores nos dão de estar à frente dessa associação neste momento. E essa é a prova, para não ficar só no grito, né? Como dizemos aqui no Rio Grande do Sul, esta é a prova de que o gado é bom, sim senhor, e entra nos concursos nacionais, nos rankings dos melhores. Esse concurso, assim, você participava de feiras que tinham que ter, agora é 80 animais, mas era inicialmente 100 animais, e aí são as campeãs de cada categoria são analisadas com as campeãs de todo o Brasil, de todas as feiras que entraram nesse ranking. E aí a comissão de juízes se reúne e faz a votação. Pela dificuldade da feira, pelo número de animais, né, e pela qualidade, e aí são colocadas dentro desse ranking. Nós tivemos vários animais e acho que em outros anos teríamos mais ainda. E certamente esse ano está extremamente prejudicado, né? Já vamos falar disso também, por não termos essas exposições oficiais e ranqueadas, mas em 21 teremos, e talvez alguma coisa ainda esse ano, né, Alex? E aí eu creio que mais gaúchos participarão e entrarão nesse ranking nacional. Evidentemente que a feira, o local que executa a feira, o município, o estado, a associação, tem que se credenciar nesse ranqueamento, né? E tem que seguir todo o regulamento e também ter o número de animais. Hoje em dia está difícil o número de animais. Como eu disse, eram 100, agora a gente também pleiteou junto à Associação Nacional para que isto fique em 80 animais. Mas 80 animais não é fácil. 80 animais numa raça, uma vez era fácil. Hoje não está fácil, né, Alex? Você colocar 80 animais em pista. Não basta elas estarem no pavilhão, na feira. Elas têm que entrar na pista, nas suas devidas categorias. Presidente, o senhor falou aí na questão dos concursos e nas exposições, né? O que lhe parece a realização da Expo Inter desse ano? E aproveito também para perguntar para o senhor qual é a importância que tem essa nossa maior feira, que é o maior evento do Rio Grande do Sul, na verdade, para a raça holandesa, para os criadores. Sim, essa pergunta que a gente não poderia fugir e nunca vai haver consenso. Eu aí uso também o meu conhecimento e as duas frentes, né? Você sabe, Alex, os criadores, e eu sempre digo, sou colono, produtor rural, produtor de leite e médico, né? Que veio depois. Então, uso também isso para responder essa questão. Fique bem claro que a Gadolando gostaria muito de ter uma exposição oficial da magnitude da Expo Inter. O que eu tenho dito, e até tenho falado com o presidente Lamacchia, nós temos que respeitar todas as posições de todos os presidentes, todos os criadores, porque tu bem sabes, de tantas pessoas que conversas, que tudo que se falar da pandemia, do coronavírus, do Covid-19, está sujeito a dizer bobagem. Todas as autoridades disseram bobagem no momento. Políticas,
e até médicos e até a Organização Mundial de Saúde. Todo mundo já falou bobagem falando do Covid. Porque eu digo, este vírus, ele não fez as aulas certinho, que o vírus tem que causar infecção, 7, 14 dias tem que ir embora, tem que aumentar a IgG, tem que imunizar, e aí o efeito rebanho, que se discutiu muito, e aí ir embora. Ele está fazendo tudo diferente, tudo... E medicações, mesma coisa. Não estamos aqui para entrar nessa coisa, mas todo mundo que falou, sem querer, ou até por desconhecer, falou alguma bobagem em algum momento. Então, não é primazia de ninguém, não vou falar de ninguém que falou bobagem, porque todos falaram. Se conhece então, muito pouco contexto, disso, né? Fica difícil você dizer, sai ou não sai Expo Inter. Eu, posição, os criadores de gado holandês, queremos e gostaríamos que saísse. Tenho colocado assim, Alex. Difícil fazer ela em setembro, mas dificílimo fazer ela em agosto. É a minha opinião. E eu sou um presidente e um produtor, criador, que defende que feiras e tudo que tu fazes tem que ter local e data. Um dos maiores patrimônios da Expo Inter é ter local e data. Ninguém pergunta quando vai ser a Expo Inter. A gente sabe que é no último fim de semana de agosto, 1º de setembro. Coisa que lutamos muito pela nossa Fenasul Expo Leite, para que ela também tivesse data. E agora, ano passado se decidiu, pena que esse ano é a primeira vez que nós decidimos bem qual seria a data, 3º fim de semana de maio, isso está bem decidido, e eu não quero voltar atrás nisso, então já sabe o 2021, quando será a Fenasul Expo Leite? 3º fim de semana de maio. E isso é importante, nós temos que ter local e data. Então, quem defende tanto local e data, estou defendendo passar a Expo Inter para setembro? Não, eu prefiro na data original. Mas me parece, se queremos realmente que ela saia, que ela tem mais chance de sair em setembro do que em agosto, levando isso daí para o lado da doença, da pandemia. Parece que conseguir 30 dias a mais talvez seja benéfico. Embora, como disse há pouco, podemos estar falando bobagem, né? Então, agora, criadores têm me ligado todo dia, mensagem. Presidente, vai ter Expo Inter, eu estou com vacas boas para levar. Como também tem aquele criador que nem está com vacas tão boas que já talvez diga é melhor que nem saia. Mas assim, nós temos uma demanda reprimida até mesmo no nosso emocional, concorda? Sem dúvida. Reprimida que eu disse assim, a exposição, a feira oficial, ela não é só comprar uma máquina, vender uma máquina, negociar um gado, ela é o congresso do produtor rural, ela é o nosso recreio, ela é uma hora, embora dá bastante serviço participar de uma feira, mas ela é um momento que eu converso com o Alex, com o Pedro, com o Paulo, com o João. Presidente Marcos, em relação à situação dos produtores do gado holandês nesse momento, produtores de leite, nós tivemos no início da pandemia a polêmica envolvendo, inclusive, o preço do leite, na gôndola extrapolando os valores e não chegando para os produtores. 3 meses depois do início dessa quarentena, do início desse problema todo aqui no Brasil, como é que está nesse momento em termos de remuneração, em termos de conjuntura, de um modo geral, o produtor, presidente Tang? Muito boa pergunta. Se tu me permites, não quero me alongar muito, mas é importante, nesse momento, o produtor que nos acompanha, que eu faça um pequeno resumo desta situação para poder responder adequadamente a tua pergunta. Então, começo da pandemia. Não dá para esquecer e nem desconectar que nós começamos a pandemia no meio de uma estiagem histórica. Como eu já tenho falado, e essa estiagem é tão histórica e os números mostram que ela é o menor índice pluviométrico dos últimos 30 anos, se tu pegar dos meses de outubro a abril, fim de abril, que são meses de plantio e colheita. Portanto, o produtor de leite sentiu demais porque o milho é a base da alimentação do gado através da silagem de milho. Dito isso, vamos lá, a pandemia. Aí vem a pandemia, você já está com milho ruim, silagem. E a pandemia aconteceu principalmente, o grande movimento que aconteceu no leite foi o seguinte, a produção de queijos no Rio Grande do Sul, e no Brasil não é muito diferente, mas vamos falar aqui do Rio Grande do Sul,
metade dela é para o consumo do tipo fast food, né? E esse tipo de consumo reduziu quase a zero com o fechamento desse tipo de loja, né? Então, esse leite que era destinado a queijos que iam para este fim, ele ficou engasgado e ele foi desviado para outra função, para ser comercializado como leite, na sua grande maioria UTH, que é o grande produto leite que tu falas aí que a gente compra na gôndola, cada um seu litro, às vezes caixas, quem tem mais criança e tal. Então, o que o produtor e o consumidor vê? Porque eu sempre digo que são os dois pontos fracos desse elo, né? Ainda o consumidor consegue trocar de marca, ver promoção, mas nós produtores temos que entregar nosso produto todos os dias. Não tem. Hoje não vou entregar, que esse preço não vai entregar, ou amanhã vai estar estragado, né, no meu resfriador. Eu não tenho capacidade para armazenar a minha produção. Então, o que aconteceu? Houve esse desvio, todo mundo teve que, aí falando da indústria, que fazer o seu faturamento em cima desse leite, então ele não barateou para o consumidor, mas nós não ganhamos mais, ao contrário, vieram lá na nossa casa a indústria dizendo assim, tem leite demais no mercado. É uma frase terrível para nós ouvir, tem leite demais. E aí nós fomos remunerados pouco, ou consideramos baixo, e vocês que nos ouvem, e quem teve que comprar pagou muito. Então, principalmente por esse desvio. E aí, é pauta para outro programa, mas aí entra o leite spot, que o bom senso faça com que eu entenda-o e perdoe-o nesse momento. Mas eu, Marcos Tang, representando a Associação dos Criadores de Bovino da Raça Holandesa, produtores de leite em excelência, sou contra o leite spot. Esse leite spot que vai de indústria em indústria. Eu digo que leite tem que sair da propriedade de um criador que está afiliado, associado, cadastrado numa firma de um laticínio, tem que ser conduzido por um motorista, um caminhão habilitado, né, que foi habilitado para tanto. Todos os testes devem ser feitos, sanidade e qualidade, sou sempre a favor. E industrializado por essa indústria para onde foi, com nome e sobrenome. Isso nada mais é, 2 pontos, rastreabilidade. O leite spot fica meio assim, né? Então, tu, Alex, tem uma indústria, estava fazendo um monte de queijo, está recebendo, sei lá, 5.000 litros de leite, aí tu não, e aí tu liga para mim, que tem outra indústria, tu manda para mim esse teu 5.000. Mas eu acho que isso não é legal. Mas, nesse momento, eu digo de novo, o contexto faz que a gente entenda que isso aconteceu, mas não pode ser o dia a dia e não pode ser rotina. Leite tem que vir de um produtor para aquela indústria, para aquele mercado, com nome e sobrenome. Rastreabilidade. Prezo muito isso. Presidente... Mas só... Pois não. Só terminando, Alex. Então, o que aconteceu? Preços. Aconteceu isso. Todo mundo em cima de um mesmo produto, leite UTH. Então, o produto teve que ser a remuneração da indústria e teve que ser a remuneração o consumidor comprando aquilo ali. Então, dá para entender porque o produtor acabou ganhando pouco e o consumidor pagando muito. Agora, vamos lá. Agora estamos entrando no inverno, né? Outono e inverno, e agora começa, graças ao bom Deus, retornou a chuva aí. Então, nós estamos com as pastagens, né? Então, no Rio Grande do Sul tem azevém, né? Pastagem de azevém, aveia. Isso para as vacas é muito bom, além delas gostarem desse alimento, e é bonito ver elas pastando. Elas também produzem bem, geralmente, quando tu tem uma boa pastagem. E isso tu consegue produzir um leite com um pouquinho menos de custo, né? E as reuniões de Conselho Leite, coisas, tendem agora a mostrar uma pequena reação, um pequeno reajuste do preço pago ao produtor. Eu te diria que ainda está aquém, mas um pouco melhor para o cenário atual. Mas não esqueçamos, a estiagem, que falei há pouco, ela cobrará os seus preços por 2 anos, porque você vai faltar silagem lá em novembro, dezembro. A gente costuma guardar silagem nos silos para 1 ano, 1 ano e meio. Daqui a pouco vai acabar aquilo ali.
Nesse momento, eu mesmo na propriedade, estamos junto com meu irmão, meu pai lá, investindo um monte de pastagem, recuperando a pastagem rapidamente para a vaca poder, em 5, 6 dias, voltar para o mesmo pasto, para economizar silagem, porque eu sei que eu não tenho de cheque. Então, vai faltar. Então, muita gente vai ter que vender algumas vacas, deixar de criar alguma terneira, reduzir seu rebanho por falta de comida. A gente sabe também, claro que existe um trabalho de Estado, seja a Emater, seja outros órgãos aí que trabalham, mas a gente vê uma presença muito grande também da Gadolando, e eu já fiz matérias, inclusive, de técnicos da Gadolando, junto às associações menores dos municípios, trabalhando nesse sentido para reforçar tecnicamente. Ao puxar esse assunto, eu gostaria que o senhor falasse e estendesse um pouquinho mais, além dessa parte técnica, o trabalho todo que a Gadolando desenvolve, que a associação faz, presidente. Obrigado pela oportunidade. A Gadolando, eu sempre digo, ela é um órgão técnico eminentemente. Eu estou presidente, o presidente cumpre sim uma posição social, né, mas ela é técnica, essencialmente. Por quê? As associações de raça, e vale isso para os outros, elas trabalham o indivíduo. Então, quem associa, quem registra, ele está preocupado com o melhoramento individual. E isso vai repercutir lá no nosso consumidor. No momento que eu controlo a vaca A, B, C, eu vejo se ela é boa de perna, as patas corretas, a garupa e tal. Eu estou visando produção por mais tempo. Porque se a perna é ruim, ela vai dar uma cria, vai começar a mancar, isso foi casco, assim. Então, para não me alongar, o que eu quero dizer? A Gadolando, ela é para o indivíduo, ela é filha desse, neta daquele, bisneta daquele, neta daquele, que tinha aquele defeito na raça que eu tenho que melhorar. Aí ela nasce, terneira bonita, ela cria. Você faz a classificação linear dela, pontuação, por exemplo, nota, né? Como se fosse de assim, o ideal é que fique acima de 80, para ter vacas boas e muito boas, 90 é excelente. Então, você faz a classificação dela olhando o fenótipo dela, né? Todas as suas características, são 30 e tantos, né? Da garupa, das pernas, das tetas, tudo. O Uber é extremamente importante, 42%. Aí você vem mais. A Gadolando também é controle leiteiro oficial, que é mandado para o Ministério. O que é controle leiteiro? Eu posso ter um leite bom no tanque, ou não tão bom, mas veio de quem? Veio do indivíduo. Das minhas 50 vacas que estão em ordenha. Como é que é o leite da A? O leite da A é muito boa. Mas a B? A B, cronicamente, tem célula somática. Célula somática implica um leite de não muita longevidade nas gôndolas, um leite de não muito, que mais perecível. Então, quem sabe eu tenho, além de, quando eu acasalar esta vaca, acasalar com touros que transmitem com filhas com menos célula somática, eu tenho que melhorar esta qualidade, eu também posso pensar num descarte seletivo. Falei há pouco, vai ter pouca comida, você talvez tenha que eliminar algum animal. Então, assim, você tem que ver pelos defeitos, às vezes, da qualidade do leite, defeito estrutural. Então, isso se chama seleção, isso se chama seletividade. Eu sempre digo, Alex, tu não melhora o que tu não conheces, em qualquer atividade. Às vezes, esse é o problema, às vezes, do mundo, né? Por aí, tem gente querendo ditar normas ou melhorar coisa que não conhece. Aí não dá. Por isso, tu tem que ter um conhecedor. Então, o cara que cria vacas leiteiras, ele não pode mais se dar um luxo e não conhecê-la. Com todos os recursos tecnológicos que temos hoje, né, de programas que podem estar num celular, que podem estar num computador, você pode não saber decorar na tua cabeça, mas tu tem que saber e ter acesso que a tua vaca X é um problema no teu rebanho. Ela parece muito bonita e tal, mas ela tem sempre sinais de mastite, célula somática alta, prejudicando a qualidade do teu leite. E está te dando prejuízo, porque tu ganha menos por isso. Então, o que é a Gadolando? A Gadolando nada mais é do que o olho voltado para o indivíduo. Para o rebanho, sim, senhor, mas para o indivíduo. O rebanho é constituído de indivíduos. Então, é registro individual, classificação individual de cada uma morfologicamente e qualidade do leite de cada uma. É essa a função da Gadolando.
Isso é uma função primordial para a sociedade, não só para o criador. Porque no momento que todo mundo entender isso, registrar seu gado, classificar e fizer controle leiteiro oficial, nós teremos dados para melhorar a região, o estado, o país e colaborar com o mundo. Você tem que ter dados. No Brasil, cada vez que se fala uma coisa, mas não tem dados, não tem dados. Não tem dados porque a gente não os coleta, não faz. Então, assim, claro que é uma questão cultural, mas a Gadolando está aí para fazer este tipo de serviço através dos seus técnicos. Né? Presidente Marcos Tang, muito obrigado pela sua participação no FEBRAC Entrevista. Eu, Alex Soares, já conversamos outras vezes, mas também em nome agora da FEBRAC, especialmente do nosso presidente Leonardo Lamarck, que agradece a sua participação e que dias melhores venham e que também isso se torne claro, essa situação toda aí. A gente falava de Expo Inter, a gente fala de futuro também, que a gente tenha logo ali um horizonte mais límpido para nós. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço a grande oportunidade. Abraço a todos. A força do campo rebrota invernadas, engorda a boiada e sustenta a nação. É a mesma contida e vivida, ostentando esta vida deste sul de rincão.